Bom dia! O assunto que hoje me traz a este vídeo, a esta fala, ele é um pouco delicado, porque o tema é o seguinte: vou falar da minha área. Pode alguém não licenciado na minha área, que é filosofia, dar aulas de filosofia? A resposta parece óbvia. Não, evidentemente que não. Mas ela é óbvia, a resposta. Entretanto, na prática, isto não acontece. Porque nós vemos, evidentemente, professores da área das humanas se aventurando no universo da filosofia como se tivesse conhecimento técnico suficiente. De certa forma, nas entrelinhas, dizendo que basta ser das humanas para poder falar da filosofia. Ou, na pior das hipóteses, dizer que qualquer um fala da filosofia. Vou dar um exemplo muito interessante. Eu entrei numa sala de aula do 9º ano e fui convidado para falar sobre esse tema, né, que tanto eu amo, que é a filosofia. E mal entrei, os alunos me disseram: "Ah, que legal, aula de filosofia". E eu, brincando até, perguntei: "Ah, então tu sabes o que é filosofia?" E este aluno disse: "Mas é claro que eu sei". Quando ele disse "é claro que eu sei", todas as luzes possíveis vermelhas brilharam na minha cabeça. Perigo, perigo, perigo. Essa obviedade do "é claro, é evidente que eu sei" alertou-me: este professor não é da área da filosofia. Quem ensinou não é da área da filosofia. Vocês vão entender na sequência. Eis que eu pergunto para esse aluno: "Ah, meu amiguinho, então tá, mas o que é isso, a filosofia? Que esquecer aquela filosofia, né?" Já perguntou um autor francês. "O que é isso, a filosofia? O que é filosofia, meu amiguinho?" E ele, com naturalidade de quem tudo sabe sobre o tema, disse: "Filosofia é pensar, refletir, questionar sobre a vida." Muito bem. Encerra aqui o meu intervalo aqui, né? Meu parêntese, né? E para dizer, não falei na aula, não falei com o aluno sobre isso, mas percebam, e não precisa ser técnico para entender, como esse conceito de pensar, refletir, falar, encher de verbos, colocar sobre a vida, né? Pensar, falar, refletir, isso aqui é sobre a vida, portanto é filosofia. É óbvio que não é isso. Porque eu perguntaria: o biólogo pensa, fala, canta, dança, mais do que sobre a vida? Sim, a resposta é sim, logo ele é um filósofo. O historiador fala, canta, dança sobre a vida na história? Sim, então ele é um filósofo. O Pedrinho da esquina pensa, reflete? Sim, ele é um filósofo. Portanto, quem não é filósofo? Só quem está em coma, só quem não vive, faleceu, ou alguém que não tem as condições de pensar, né? Aí este não seria filósofo. Então vejam que trabalhar com conceitos de filosofia, entrar na filosofia sem ser um filósofo é um problema. É um problema. Bom, voltando à situação da aula, como eu abri esta fala para um grupo de alunos que sabiam, entre parênteses, o que é filosofia. Eu lembrei-me de uma aula que eu tive, e essa ideia não é minha, em que um professor desenhou uma árvore, né? Uma árvore frondosa e as suas raízes abaixo do solo, e ele explicou que a filosofia é radical, que a filosofia é a raiz
da árvore. A filosofia é aquilo que dá estrutura, que alimenta a árvore. Sim, que estrutura? Que sem raiz a árvore cai. Aquele que a raiz é aquilo que dá sustentação, que dá fundamento, que alimenta a árvore. E este professor deveria ter dito, e aí eu disse, que pensar, refletir, não sei o que, se não for radical, não é filosofia. Eu tive que afirmar que dizer o que é filosofia já é um problema filosófico, porque é uma pergunta radical. É uma pergunta profunda demais, que sequer a filosofia tem muita certeza de um conceito que consiga abranger tudo isso. Bom, mas o que eu estou falando hoje não é sobre o que é filosofia, mas o problema de dizer-se professor de filosofia, o problema de as escolas contratarem e entregarem seus alunos a um fazer filosófico para quem não tem em sua formação a minha amada filosofia. É provável que esses cidadãos bem intencionados, eu acredito, de boa fé, que se entregam a um filosofar na sala de aula sem ter habilitação para isso, eles acreditam que estão fazendo algo de filosófico. Mas meus amigos de boa fé, não. Vocês não estão fazendo. Vocês estão afirmando coisas. E filosofia, cuidado, ela não afirma. Ou ela tem muito cuidado no afirmar, porque ela é crítica, porque ela é movimento, ela é mais Heráclito do que Parmênides. E os senhores e as senhoras, ao darem aula, dizendo isto é assim, a filosofia diz, a filosofia fala, isto é, pá, escrevam no quadro, conceituem. Eu não sei o que se está fazendo, mas sei o que não se está fazendo, que é a filosofia. Seguindo a esteira do que eu estou falando, eu ouvi desta colega ela dizer assim: pois é, professor, depois que eu trabalhei, né? Pois é, professor, é que o viés que eu pego é um viés mais assim, tipo, psicológico, é um viés tipo assim, né? Ela queria me dizer algo subjetivo, né? E ela, inclusive, muito feliz, me falou assim: pois é, professor. Inclusive, os alunos falam muito das suas coisas pessoais. Novamente, as minhas luzes todas, sinais sonoros, luz, dizendo perigo, perigo, perigo. Não existe uma filosofia que queira ter um viés psicológico para que alunos falem de si. Vejam bem, se um psicólogo faz alguém falar de si, ele sabe o que fazer com que o aluno, com que a pessoa falou de si. Um filósofo, ele não tem obrigação de saber o que fazer com quem falou de si, porque ele não é psicólogo. Portanto, essa professora que orgulha-se de um viés psicológico na filosofia, fazendo o aluno falar de si, incorre no erro de ir lá, talvez, né, entrar no viés da psicologia e depois não saber o que fazer com isso. Numa sala de aula, o viés filosófico é o viés da educação filosófica. Não tem outro viés. É fazer com que o aluno eduque-se a ser crítico. E ser crítico é ser radical. Portanto, filosofar é preciso numa aula de filosofia. Kant, evidentemente Kant, né, vai dizer: não se dá aula de filosofia, se filosofa. E filosofar é para quem tem fundamentação, é para quem tem formação e para quem lê. E lê muito. O que? Filosofia. Portanto, a resposta óbvia: quem tem que dar aula de filosofia é quem estuda filosofia. Essa é a resposta óbvia. Na prática,
pais de alunos, por favor, professores, reconheçam que o professor de matemática estudou matemática, geografia estudou geografia, de sociologia estudou sociologia, e o de filosofia estudou filosofia. Não me arrisco a dizer, até para não ser fundamentalista, até para não pensar que eu estou em reserva, fazendo uma reserva de mercado, eu até me arrisco a dizer que alguém que não formou-se numa universidade em filosofia, somente este deve dar aula de filosofia. Até não me arrisco. Mas eu diria, então, aquele que estudou por vários anos filosofia, aquele que teve muitas horas em cima de livros de filosofia, aquele que leu muitos filósofos, aquele que sabe refletir sobre a filosofia, aquele que sabe filosofar a filosofia, é este que deve estar em aula. No mínimo, né, graduado em filosofia. Mas mesmo se não fosse graduado em filosofia, deveria ter um notável saber em filosofia. Notável saber em filosofia. E mesmo alguém com notável saber em filosofia deverá ter o cuidado e a humildade de ter um contato com professores graduados em filosofia ou bacharelados em filosofia, para aferir se as suas considerações não fogem muito, né, das propostas dos filósofos em estudo. Portanto, fica aqui o meu pedido: filosofia para filósofos.